A energia cinética, ela acontece. A fórmula dela que Newton conheceu é essa, né? Que ela equivale à massa do objeto vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Essa é a mais conhecida. Agora vamos falar de gravidade. Eu tenho esse objeto aqui na minha mão. E quando eu solto, ele acelera. Quando ele acelera, ele ganha energia. Mas de onde vem essa energia? Quanto mais tempo eu deixo a caneta solta, ela acelera. Porque a gravidade é uma aceleração, certo? Então, em função do tempo, a gente vai ter um aumento de energia. Os cientistas, eles observaram a massa das galáxias. O que eles perceberam? Que há um excesso de gravidade, porque a gravidade se dá quando tem massa, ela é sempre proporcional à massa. Mas a gravidade que eles detectaram é muito maior do que se deveria ter para essa massa que existe nas galáxias, observável. Então eles chamaram essa massa misteriosa de matéria escura. Bom, então quanto mais tempo você deixa o objeto cair, ele vai ganhar mais energia e vai percorrer mais espaço também, que está aqui. Então o que acontece? A gravidade, ela seria o tempo se transformando em energia. Como assim? Quanto mais tempo você deixa o objeto cair, mais energia ele vai ganhando, à medida que ele percorre mais espaço. Isso seria uma forma de conversão de tempo em energia. Os cientistas, eles observaram o espaço e o que acontece? Eles perceberam que as galáxias estão se afastando com o passar do tempo. E elas sempre se afastam proporcionalmente. Então, na verdade, não é um movimento delas, é o espaço entre elas que está aumentando à medida que o tempo passa. Então, quanto mais em função do tempo, o espaço entre as galáxias está aumentando. Entre a maioria delas, algumas ainda estão se aproximando, mas em geral elas estão todas se afastando. Por exemplo, sempre vão se afastando quanto mais tempo você deixa. Então, de certa forma, pode-se dizer que o tempo se converte em espaço também. Quanto mais tempo você deixa as galáxias, elas vão se afastando, mais distância entre elas vai aumentando, elas vão ganhando mais distância entre elas. Então, assim sendo, o tempo se transforma em massa. Você pode estabelecer uma relação entre elas, que a energia vezes espaço vezes o tempo é igual a constante. Essa constante ela não tem um valor numérico, ela simplesmente serve para indicar para a gente que sempre que um aumentar, os dois ou um dos dois vai ter que diminuir para compensar esse aumento. Então, o que está acontecendo? Aqui na fórmula, no geral, o tempo está diminuindo e o espaço e a energia estão aumentando.
A energia seria o caso da gravidade e da matéria escura. No caso do espaço, seria o caso da energia escura. Mas e o tempo? O que seria o tempo, então? Que estaria relacionado? O tempo talvez seja a inércia. Por exemplo, as coisas ganham massa ao se moverem. É provável que as coisas só tenham massa quando se movam. Quando elas param de se mover, elas perdem massa. Então, o tempo seria a inércia, aqui no caso. Por exemplo, tudo se move no espaço. Se você tiver algo que não se move, ele não vai ter energia cinética, a energia dele vai ser zero. Então pode dizer que ele se transformou em tempo, porque ele não se move mais no espaço, não tem energia, e ela, como de acordo com a constante, se você diminui os dois, como consequência você vai ter que aumentar o tempo. Então se você deixa o objeto absolutamente parado, ele se transforma em tempo. E Einstein, na teoria da relatividade geral, ele explica que quando você se move, o tempo passa mais devagar para você, à medida que você se aproxima da velocidade da luz. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. Este aqui é um objeto relativamente parado. E esse objeto aqui, ele está viajando a metade da velocidade da luz. O que acontece? A luz, ela não tem massa. Então, quanto menor a massa do objeto, maior facilidade para você acelerar ele. A aceleração, ela é inversamente proporcional à massa. Ela tende a ser assim. A luz, ela não tem massa. Então, por esse raciocínio, a velocidade dela teria que ser infinita. Mas não é isso que acontece. Se você tiver dúvida disso, você pode perceber que você enxerga a luz. Se a luz tivesse uma velocidade infinita, você não ia ter tempo para enxergar. Então ia ficar tudo escuro. Porque para o seu corpo perceber as coisas, ele precisa de tempo. Então, se a luz tivesse velocidade infinita, seria como se ela fosse daqui para cá, sem percorrer esse espaço aqui. Então, quando o corpo se move a metade da velocidade da luz, o tempo passa metade da velocidade. Assim, dizendo. Por exemplo, o que está parado passou 1 segundo. Mas quem está viajando para metade da velocidade da luz, passou meio segundo. Se você viajar a 2/3 da velocidade da luz, o tempo vai passar 1/3 da velocidade em relação a quem está parado. E assim por diante. Então, voltando no assunto, se você ficar absolutamente parado, o tempo vai passar infinitamente. Então você vai sumir. Pode-se dizer que você seria transformado em tempo. Então seria que como as coisas só existissem enquanto estivessem em movimento. Se elas não estiverem em movimento, elas se transformam em tempo e somem. Porque não vai ter energia. A energia só existiria se você tiver movimento. Seria como se tudo fosse movimento. E o que implica essa constante? Se você for ver nesse raciocínio, o universo ele está expandido, certo? Mas o que está acontecendo? Ele não está expandido de forma uniforme, ele está expandido de forma acelerada, dessa forma aqui, não de forma uniforme, ele está acelerando. E o que isso implica? Que além do espaço entre as galáxias estar aumentando,
o tempo que isso demora é menor. Isso seria uma prova da constante. Porque se as galáxias elas estão acelerando, assim, o espaço está aumentando de forma acelerada, é que sinal de que, além do tempo, do espaço entre elas está aumentando, o tempo que isso demora está diminuindo. Então seria uma prova de que talvez o tempo esteja se convertendo em espaço. Então, se você for nesse raciocínio, olha só o que acontece. À medida que o espaço diminui, o tempo aumenta. Então, por exemplo, você tem espaço 1 aqui. Então você vai ter um tempo 1. Se você tiver o espaço meio, o tempo vai ser 2, porque 2 vezes meio dá 1. 1 vezes 1 dá 1. O valor tem que dar sempre constante. Aqui no caso seria 1, é só um exemplo. Se o espaço for 1/3, o tempo vai ser 3. O que acontece? À medida que o espaço diminui, quando a gente volta no tempo, o tempo aumenta. Se a gente tiver espaço 0, o tempo vai ser infinito. Ou seja, não teve um momento que não houve espaço, sempre existiu espaço. Seria como se a ideia do Big Bang não tivesse acontecido. Porque quanto menos espaço você tem, a tendência é que você tenha mais tempo. Então seria como se o passado fosse eterno, fosse infinito. Porque quanto mais a gente diminui o espaço, mais a gente vai aumentar o tempo. Então o tempo para trás é infinito, à medida que o espaço no passado é menor. E isso causa aceleração da energia escura. Então é provável que os eventos como gravidade, matéria escura e energia escura estejam associados a essa constante, uma constante universal. Seria espaço vezes tempo vezes energia. Sempre que um aumentar, um ou dois vai ter que diminuir para o valor dar sempre constante. Esse valor não tem o número, lembrando. É só para mostrar para a gente o que acontece aqui. Que sempre que um aumenta, um dos dois ou os dois vai ter que diminuir para compensar o aumento do outro.